Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que nos acompanham no canal Peter e Coutinho. Antes de começar, dê um likezinho, se inscrevam, compartilhem no nosso canal. Hoje nós vamos fazer já juntar de novo a previsão climática, ver como é que está a situação da estiagem no Brasil e depois no Sul. Então vamos aqui primeiro falar sobre a Laninha, que continua, da semana passada para cá, continua uma área imensa aqui do Oceano Pacífico. A Laninha é nessa região aqui, abaixo da média, ou seja, continua todo o Pacífico, na costa oeste da América do Sul e até mesmo aqui também na nossa parte, aqui o Atlântico, estão com águas mais frias do que o normal. Então o conjunto dos oceanos no mundo inteiro está favorecendo esse quadro de tempo assim nem um pouquinho bom para o sul do Brasil. A Laninha deve continuar nessa situação até pelo menos março, abril ou quem sabe até maio do ano que vem. Ela deve atingir o ponto máximo agora no decorrer de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e já está sendo considerada moderada a forte e pode ser até forte ou um pouco bem intensa durante o nosso final da primavera-verão. Aquilo que a gente já comentava desde março do começo desse ano. Então vamos agora aqui para os mapas em geral. Então nós vamos ter, em termos aqui, a anomalia de chuva para os próximos 15 dias. Como vocês podem ver, grande parte do país vai ter uma anomalia positiva de chuva. Destaque aqui, toda essa região aqui do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Região do Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, boa parte da Bahia, sul do Piauí, Maranhão, toda essa região aqui poderá ter volumes significativos de chuva nos próximos 15 dias. Muita atenção nessa região aqui, especialmente Minas, sul da Bahia e Espírito Santo, que é bem provável que tenha alguns transtornos pontuais. Nessa área aqui do norte, uma chuva muito bem-vinda, principalmente o centro-norte do Mato Grosso, Rondônia. Para o pessoal que está planejando o plantio do girassol, vai ter uma boa condição. O plantio e andamento das culturas de milho, soja aqui no Mato Grosso também vai ter uma condição boa, no caso mais da soja. Aqui no Pantanal ainda está a chuva de normal, um pouco acima da média, mas de maneira geral nos próximos 10, 15 dias a situação favorece bastante ao combate, à extinção dos incêndios. O Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste é o que preocupa mais, principalmente o Centro-Sul do estado, onde continua indicando chuvas abaixo do normal e irregular. Melhor aqui na parte norte do estado. Para o plantio, para quem está começando o plantio, o andamento do plantio da safra de verão, talvez tenha que escalonar para evitar prejuízos mais lá na frente. Até aqui no Mato Grosso também, o ideal é fazer um escalonamento um pouquinho pelo menos. Na região aqui do Tocantins, sul do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, a situação está favorável, vai ser um ano bom para a agricultura. Tudo indica que a chuva está chegando mais cedo, é uma região que normalmente começa a chover mais do novembro para dezembro em diante, e esse ano chegou mais cedo. Então nessa área aqui a situação, tudo indica que vai ser boa, assim como também praticamente a Bahia toda. O Nordeste como um todo está indicando que tudo sinaliza uma safra normal ou uma safra até acima da média na região. A boa notícia é que nessas três áreas aqui, para a parte do setor energético também vai ser muito bom a chuva. Isso 15 dias. São Paulo e o sul do Brasil continua com chuva bastante irregular. Preocupa também aqui a área do café em Minas Gerais. Está chovendo pouco na região e está na época da florada do café, isso pode ter com certeza prejudicado. Mas muita atenção, Espírito Santo, centro-sul da Bahia, Minas Gerais. E os temporais de primavera devem se concentrar mais nessa região aqui. Em termos de temperatura, para a próxima semana, onde tem mais chuva, obviamente diminui a temperatura, ficando de normal a abaixo da média nessa região, praticamente boa parte do país de normal abaixo da média. Onde está mais seco, fica mais quente. Até dá uma refrescada na madrugada, mas fica mais quente à tarde. Isso não quer dizer que não tenha frio. Semana que vem, ali por mais ou menos quarta-feira, teremos uma boa queda de temperatura aqui no sul, até com risco de alguma geada nas áreas mais altas de Santa Catarina. E aqui no Nordeste segue no ritmo normal de temperaturas em torno ou acima da média. Agora para 46 dias. Aí começa aquela situação. A preocupação continua indicando bons volumes de chuva na região do Goiás, Centro-Sul Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, norte do Rio.
interior, boa parte do Piauí, Maranhão, boa parte do Nordeste vai ter uma situação muito boa de agora até o dia 7 de dezembro, o que indica aqui uma boa condição para o plantio da safra normal em andamento, seja milho, seja feijão, seja algodão, o que for de safra de verão vai ter uma condição boa. Talvez até alguns temporais fortes, até um excesso de chuva possa até prejudicar, especialmente na Bahia, Minas e Espírito Santo. Alguma coisa também na região de Goiás. Para o setor energético, uma excelente notícia. Aqui um pouco de preocupação entre o sul do Pará e o Mato Grosso e o norte de Tocantins. Pode ter alguns veranicos, alguns períodos aí de 10, 15, 20 dias com pouca chuva. Por isso, um pouquinho de atenção nessa área aqui em relação ao plantio. Não plantar tudo de uma vez, escalonar um pouco para evitar qualquer problema lá na frente. Aqui para o pessoal do girassol e da soja vai ter uma condição muito boa também de plantio. Melhor aqui na parte centro-sul do Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul continua uma situação problemática, principalmente o centro-sul do estado. É a região com maior risco nessa largada e fase, esse primeiro meio, assim, metade da safra de verão, a parte do Mato Grosso do Sul é que complica um pouco. As pastagens também vão demorar um pouquinho para recuperar. Melhora no interior de São Paulo, melhora um pouquinho aqui em partes do Café, mas continua ainda com pouca chuva aqui no sul, tirando aqui a região litorânea. O Paraguai também, a metade sul do Paraguai continua problemática e na região do Chaco começa a chover mais. Na Argentina a situação também não é muito boa não. Toda essa parte que aparece aqui no mapa está indicando na maior parte chuvas bem irregulares. Deve atrapalhar a safra na Argentina também. Em termos de temperatura, vai ficar mais ou menos de normal abaixo da média em boa parte do país. Como podem ver, boa parte do Brasil, nos próximos 45, 47 dias, vai ficar de normal a abaixo da média. Até aqui no sul fica normal, em que interessante. Depois a gente dá mais ênfase. Apesar de indicar pouca chuva, as temperaturas vão diminuindo. Em vez de ficarem com esse valor alto, elas vão começar a diminuir mais lá na frente. Eu acho que o mês de outubro é que foi o mais fora da casinha. Mas de maneira geral, as temperaturas vão colaborar para a safra de verão como um todo. Em termos de doenças, deve seguir aquele ritmo normal. Ficar um pouco atento à ferrugem na soja. Para quem tem o milho, o desenvolvimento no geral na parte da temperatura é favorável, especialmente aqui na região mais do Mato Grosso, aqui no interior de São Paulo, onde não deve ter muito calor. Já no Paraná, o calor pode ser um pouco excessivo durante o dia, mas as madrugadas frias ficam numa situação um pouco mais confortável, assim como aqui no sul do Brasil. O problema aqui no sul é a água. Esse é um problema muito sério nessa safra. E aqui no sudeste, mais ou menos dentro do padrão. Tudo indica que a transição da primavera para o verão deve ser com temperaturas na maior parte do tempo agradáveis. A Laninha, o que ela faz? A média fica mais ou menos próximo do normal, um pouco acima, um pouco abaixo. O problema são os extremos. Picos fortes de calor e alguns frios vão surpreender. Isso pode afetar também o arroz aqui no sul do Brasil, mas isso a gente fala mais à frente. Aqui no sul, os próximos 15 dias, não precisa nem dizer, né? Toda a região sul da área de produção abaixo da média. O litoral catarinense, paranaense e sul de São Paulo fica com chuvas acima da média. Provavelmente aquela circulação marítima mais atuante. No Rio Grande do Sul fica ruim, principalmente a metade norte e noroeste do estado. Essa região aqui está sofrendo muito com a estiagem e vai continuar sofrendo. A fruticultura aqui na região de Vacaria já tem perdas por queda de frutos. Tem locais ali na região de Vacaria, Lagoa Vermelha, Bom Jesus, que não chove direito há 4, 5 semanas. É muito tempo já sem chuva. Já tivemos problema em março e abril com a seca na hora errada. Depois veio chuva ali em junho e julho e agora voltou a secar e secar com gosto. Esse pode ser o outubro aqui na região sul, o pior outubro em termos de volume de chuva dos últimos 40, 50, 60 anos. Em São Joaquim, pode ser o outubro mais seco em 66 anos de idade, caso mantenha essas projeções de chuva até o final do mês. Ele deve ficar pelo menos entre os 3 mais secos. O último outubro e o pior outubro que nós tivemos foi em 92. Então, no Rio Grande do Sul, a situação não é nem um pouco boa para a safra de verão. Para quem ainda está plantando, se der para escalonar dentro do zoneamento, melhor. Vamos dizer que o zoneamento vá até, sei lá, até o dia 20, 30 de novembro. Planta um pouco agora,
dar uns 10, 15 dias mais um pouco e no finalzinho do zoneamento, no limite, plantar o restante para evitar qualquer problema. Na parte do arroz aqui, se o pessoal conseguir ter uma boa reserva d'água, ele ajuda. Tendo água, é o que o arroz quer. Calor, bastante sol e com muita insolação. O problema do arroz vai ser a temperatura, que daí a gente fala logo em seguida. Aqui no sul do estado também. Tem que dar uma boa chuva agora para encher as quadras de arroz, porque ainda tem uma situação que ainda pode atrapalhar nessa partida inicial, assim como também aqui na região da Grande Porto Alegre. Aqui no Vale do Itajaí, por enquanto a situação para o arroz, talvez ali o excesso de nebulosidade possa trazer alguma doença como a brunose um pouquinho mais lá na frente. De Santa Catarina, o excesso de umidade pode atrapalhar um pouco aqui no Vale do Itajaí. Mas aqui também, a situação, o problema daqui é a falta de chuva nas nascentes. Mesmo que tenha uma boa chuva de normal acima da média, o que importa é chover aqui. E quando chove pouco, o que acontece? A água do mar entra e saliniza a região ali na altura de Gaspar, Blumenau, e isso atrapalha. Aqui no Paraná, nós teremos problemas na safra de verão que já está começando ruim. Então, seja milho, seja feijão, seja soja, as pastagens, de maneira geral, toda a agricultura do Paraná está sendo afetada por uma chuva muito irregular e a perspectiva é que ela continue assim até o final do mês de agosto. Isso aqui até comecinho de novembro. Como pode ver, a chuva não é boa. Se mantiver essas projeções aqui, nós vamos ter realmente um outubro muito ruim de chuva, além do calor. Por falar em calor, até o final do mês praticamente predominam temperaturas acima da média. Não, que nem eu falei, não quer dizer que não tenha frio, vai ter queda de temperatura. Na quarta-feira pode ter geada nessa área aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não dá para descartar alguma formação de geada que possa atrapalhar algumas lavouras de batata ou até mesmo a fruticultura. Para quem está na colheita do trigo, nos 3 estados do sul, a situação melhor é impossível. Para quem está ainda plantando milho, soja e feijão, a situação realmente está complicada. Para quem quer fazer adubação de cobertura, uma das janelas boas agora vai ser nesse fim de semana, onde o pessoal tem que aproveitar. Não garanto que vai ter chuva suficiente para dissolver bem a ureia, mas é uma oportunidade para muita gente fazer a adubação de cobertura entre esse fim de semana e domingo para aproveitar a frente fria que vai passar na segunda. Ela deve atravessar o sul, não é aquela chuva boa, mas ajuda bastante para pelo menos não deixar a lavoura minguar. Tem muitas lavouras que já estão no estágio que mais uns 3, 4 dias sem chuva já é meio reversível a perda. Então o pessoal tem que ficar bastante atento. Também está atrapalhando alguma coisa de fruticultura aqui no oeste do estado, em termos de citros, que está tendo assim a falta de chuva, está afetando a qualidade do fruto, derrubando o fruto. Assim como na maçã, começa a preocupar bastante a falta de chuva, que tem que vir necessariamente um bom período de chuva, pelo menos até novembro na região, com tendência aí a ter uma esperança de uma chuva boa para evitar que daqui a pouco, daqui a 1 ou 2 semanas, comece a ter queda de fruto. O pessoal tem que ficar atento agora com as doenças de verão. Começa a aparecer a mosca da fruta, que afeta principalmente a fruticultura, começa a ter problemas das podridões, então o pessoal tem que ficar atento com os tratamentos, seja nas partes de fruta ou até mesmo nas lavouras de verão. Embora quando o tempo está seco, ele reduz bastante a parte de doença, mas aumenta a parte de praga. Tem que ficar atento nesse sentido. A cebola, o alho, para quem tem irrigação, continue, mas com muita economia. Muitos açudes já estão começando a ficar no nível muito baixo. Tem açudes ali na região do Vale do Itajaí que não tem água para mais do que 10 ou 15 dias. E não tem muita esperança de uma chuva boa para dar uma boa recuperada nessa parte. E no Paraná a situação realmente é complicada em toda essa área aqui de produção do Paraná em relação à janela para o plantio da soja. Então vai ter problemas aí na região em relação a uma boa partida de início da soja, não só no Paraná, como também do milho e soja aqui no Rio Grande do Sul. Nos próximos 46 dias, como vocês podem ver, o mapa não muda. Continua com chuvas melhores aqui no litoral, uma boa notícia aqui para o sul de Santa Catarina, melhores aqui no litoral e grande parte da região sul, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, aqui os nossos vizinhos, centro-sul do Paraguai, uma parte aqui da Argentina, melhora um pouquinho aqui na província de Buenos Aires, mas a região aqui de Córdoba, Santa Fé, Rosário, continua com uma situação também não muito boa para próximos 46 dias.
essa chuva aqui não quer dizer que vai ser chuva distribuída não. Tu pode ter os dois problemas, mais dias de tempo seco e às vezes alguma chuva mais forte que venha trazer algum transtorno pontual no litoral. Mas de maneira geral, nas principais áreas de produção do sul, o problema é sério em relação à estiagem, que deve continuar firme e forte até o final do ano, tudo indica, e vamos ter aí chuvas muito irregulares, algumas pancadas boas e daqui a pouco passa longos períodos sem. Uma outra coisa que o pessoal ainda não percebeu, nessa região aqui do Paraguai e Argentina é muito comum a formação do CCM, que é um complexo convectivo de mesoscala, numa linguagem bem popular, um monte de trovoada alvoroçada, que acaba provocando chuvas volumosas no sul do Brasil. Nós não tivemos praticamente nenhum, igual o ano passado. Ele é um dos principais responsáveis pelo volume de chuva bom no mês de outubro e esse ano ele está passando em branco. E tudo indica que novembro, dezembro também ele deve ficar muito ausente, ou totalmente, ou quase totalmente ausente. Mesmo assim, tu tens menos dias de trovadas, mas quando elas vêm, geralmente elas são fortes, com incidência de granizo, ventania e chuva intensa bem pontual. Como tivemos agora há pouco em Xanxerê. Choveu na cidade, quase 50 milímetros, e nas lavouras em volta não deu um pingo d'água. Esse tipo de situação vai ser muito comum entre agora a reta final de outubro, novembro e dezembro. Às vezes chove bem num canto, permite que a pessoa, que aquele agricultor tenha a sorte de ter uma boa água, e às vezes 2, 3 quilômetros dele não tem uma chuva. Então, de maneira geral, está se encaminhando para uma perda de produtividade ou até mesmo perda de safra, não dá para descartar, nos próximos 46 dias até o final do ano, em virtude da laninha que vai acentuar bastante. Outro detalhe importante é a temperatura. Observem que, de maneira geral, o sul do Brasil, os países vizinhos, São Paulo, Mato Grosso do Sul, vão ficar mais na média. Até alguns pontos abaixo da média aqui no sul do Rio Grande do Sul, norte do Paraná, parte do Paraguai e Argentina, e um pouco acima da média nessa área aqui. Isso significa o quê? Tardes quentes e madrugadas mais frias. Se tiver água, é o que o milho quer. Feijão, soja já não gosta de noites muito frias. Essas últimas semanas que nós tivemos temperaturas mais baixas, isso diminui o ritmo de desenvolvimento do feijão, da soja, principalmente feijão, facilita a antracnose, é uma coisa que tem que ficar bastante acompanhando, porque apesar de não ter muita chuva, tu tens longos períodos da madrugada com água líquida na folha e tendo patógeno, ou seja, o fungo da antracnose acaba dando essa doença e ela reduz bastante a produtividade no feijão. Tem que ficar atento. No arroz, a vantagem do tempo mais seco, o que é? É a parte vamos dizer assim, de evitar um pouco a brunose, que é uma doença que também, se facilitar, acaba com o arroz. Então, a tendência nesse mapa aqui, o que pode dizer? Se ele está indicando na maior parte normal, com pouca chuva, significa que nós vamos ter entrada de ar seco e frio. Isso indica o quê? Ora nós vamos estar com temperaturas lá embaixo, por alguns dias, 1, 2, 3 dias, e ora nós vamos estar com temperatura lá em cima. Então, os extremos de temperatura aqui no sul do país serão bem acentuados. Ou frio demais para a época, ou calor demais para a época. A média não vai dizer muita coisa não. É como tu tá com o pé no congelador e a cabeça no forno. A média é boa, só que tu vai ter extremos. Isso significa o quê? Risco de geada tardia, principalmente nessa região aqui dos Campos de Palmas, alguma coisinha aqui próximo a Guarapuava, não é muito grande, mas tem. Aqui na região dos Campos de Palmas, meio oeste, Planalto Sul catarinense e essa parte do nordeste do Rio Grande do Sul. Toda essa região aqui ainda corre risco de ter alguma geada louca em novembro e até mesmo em dezembro, principalmente aqui na região do topo da Serra em Santa Catarina e topo do Rio Grande do Sul. O arroz, um dos riscos para o arroz é o frio tardio. E frio tardio, quando a gente fala para o arroz, não é muito não. É 11, 12 graus por 3, 4, 5 horas ou menos, já dá problema. Pode até abortar completamente a flor do arroz, eliminando a produção. Isso pode acontecer aqui no sul, na região da Grande Porto Alegre e aqui no Rio Grande do Sul. Então não se descarta algum frio em dezembro ou mesmo em janeiro que possa atrapalhar o desenvolvimento e a produtividade do arroz Santa Catarina. Isso teve problema no ano passado e provavelmente tem um risco alto de acontecer de novo, seja no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Para o milho, se tiver água, se a pessoa tiver a sorte de pegar uma pancada boa de água, na temperatura
de certa maneira ele vai favorecer uma boa parte do ciclo. O calor excessivo, ele deve ser 1 ou 2, não se espera um verão muito quente não. O que se espera talvez uma onda de calor, no máximo 2, que realmente tragam algum transtorno pontual. Se tiver uma onda de calor na florada do milho, aí pode ser um risco, mas não é muito grande não. O verão passado nós só tivemos uma onda de calor, que foi em dezembro. Durou 7, 8 dias com temperaturas bem elevadas. De maneira geral, o verão ano passado foi agradável. Teve calor? Claro que teve, mas teve vários dias de frio. E mais ou menos isso se espera para esse verão também. No geral, um verão, uma primavera-verão com tempo mais seco, temperaturas, vários dias com temperaturas agradáveis ou até um pouco baixas, o que vai trazer um conforto em vários momentos, e alguns episódios de calor forte, de duração geralmente de 5 a 10 dias, dificilmente passando disso. Eventos extremos de calor e frio eu até espero esse ano na primavera. O litoral, para quem quer acompanhar aqui, que tem muito no nosso litoral, Paraná e Rio Grande do Sul, vai ser no geral um período até bom para o turismo. E também aqui no interior, para quem quer curtir a serra, também vai ter uma boa pedida. Frio de manhã cedo e calor à tarde. Então, no resumo geral, nós vamos ter uma safra que vamos ter problemas com a água. Esse é o maior problema que a gente vê, seja para pecuária, seja para fruticultura ou para agricultura normal. Pessoal que não escutou a gente lá em março, quando a gente falou para reservar água, fazer cisternas, melhorar ou ampliar os açudes. Aqui em São Joaquim, infelizmente, uma boa parte da população fez isso, talvez se arrependa lá. Apesar daquela chuva até enchente que deu no Rio Grande do Sul em maio e junho, mas essa água se foi, não infiltrou. Agora está fazendo falta. Então fiquem atentos. Primavera, verão, sobre uma laninha moderada forte, significa problemas. Alguns períodos de tempestade e de chuva excessiva por um período curto e longos períodos de pouco ou nenhuma chuva, com risco de frustração de safra ou perda grande de produtividade. E episódios de frio e calor mais forte que o normal. Então não se espante se numa semana usarem casaco e na outra semana irem à praia ou passar calor dia e noite. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, e acompanhe a gente aqui no site da Climaterra, a previsão do tempo todo dia atualizado de segunda a sexta. Toda a descrição está no site, onde tem os endereços do Facebook, Twitter, o próprio site da Climaterra. E não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, dar o like no canal Peter e Coutinho. Até a próxima quinta-feira.